Olá, famílias! Hoje eu tô aqui nesse quarto lindo para fazer um vídeo para vocês sobre como escolher o enxoval do bebê. Algumas dicas para trazer mais praticidade e assertividade na hora de fazer essas escolhas. Antes da gente começar, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Toda semana tem um conteúdo novo e informativo por aqui. Então vamos lá, pessoal. Quando a gente fala de enxoval do bebê, existem algumas premissas que a gente tem que levar em consideração, né? Eu sempre gosto de pensar em 4 palavrinhas. Então, a primeira delas, claro, conforto para o bebê, né? Então a gente garantir que esse enxoval deixa esse bebê bem aconchegado, bem confortável logo na chegada dele aqui ao mundo. Segurança, né? Importantíssimo. Aliás, eu acho que esse é o nosso número 1, né? Então garantir que todos os itens do enxoval cumpram todas as normas de segurança em relação ao bebê e, claro, né, praticidade. Eu gosto muito de pensar na praticidade quando o assunto é enxoval, porque a vida dos papais já está mudando drasticamente, né? É uma mudança muito brusca de rotina, precisa de uma adaptação, né? Todo mundo tá ali aprendendo junto essa nova dinâmica familiar. Então, por que não pensar em produtos que vão tornar o nosso dia a dia muito mais prático e muito mais funcional? E claro, né, a gente sempre tem que pensar, gente, no consumo assertivo, né? E no consumo consciente. Não só por uma questão de economia financeira, que claro, é super importante, né? Afinal, a gente tá falando, né, de um investimento importante que vai no enxoval do bebê, mas também para que a gente não compre coisas que a gente não usa, né? A gente precisa pensar no nosso planeta também, né? Então, como é que a gente consegue fazer compras bem assertivas? E são essas dicas que a gente vai passar por aqui. Então, eu vou partir do princípio, gente, que o quartinho do bebê vocês já definiram, né? Então, já pensaram nos móveis, sempre olhando, né, a questão de segurança, como a gente falou. Então, 100% dos móveis certificados pelos órgãos reguladores para garantir que eles cumpram todas as normas de segurança em relação a medidas, a altura, a tinta tóxica, aos cantinhos arredondados, que já pensaram ali no layout mais funcional do que cabe no quartinho, né? Se você vai, por exemplo, ter o berço, a cômoda e a poltrona de amamentação, se você vai ter uma cama de babá, como é que você torna esse ambiente bem funcional e, claro, né, pensando em como é que você usa esses móveis a longo prazo, né? Então, qual é a funcionalidade desses móveis, né? Então, a gente tem, por exemplo, berços que você tem numa única peça, o berço, uma cama auxiliar, por exemplo, e a cômoda, que são os nossos berços multifuncionais. Ou berços que depois vira mini cama, então o bebê vai usar por bastante tempo. Ou um que eu adoro, que são os berços que tem um mini berço, né, que os papais podem deixar ali no quarto deles, na sala, para o bebê tirar uma sonequinha, depois viram berço e também mini cama. Então, a gente tem que pensar em qual funcionalidade, né, que esses móveis, que esse berço tem que cumprir, né? A mesma coisa com a cômoda. Qual é a cômoda que melhor vai me atender em termos de número de gavetas, em tamanho, se vai caber o trocador, se vai caber o kit de higiene, né? A poltrona de amamentação para a mamãe poder relaxar, ter o seu espacinho ali de tranquilidade. Então, vamos partir do princípio que o quartinho já está definido, decorado e lindo. A gente vai agora para as compras do enxoval de fato, né? Então, só reforçando aqui, a gente sempre fala para os papais começarem, né, a olhar e comprar os móveis ali a partir do 4º mês de gestação, né? Porque eles levam um tempinho para chegar. E é justamente nesse segundo trimestre que a mamãe vai estar ali com toda a energia, com toda a disposição para começar a olhar o seu enxoval. Então vamos começar aqui, gente, falando das roupinhas. Então, a primeira dica que eu queria deixar aqui é invista em macacões, gente. Então, macacões de malha bem confortáveis, bem gostosos, né? Então, vai deixar esse bebezinho bem confortável, porque nessa fase ele dorme bastante. Invista em produtos, gente, de qualidade, porque você vai lavar muitas vezes. Nessa fase a gente troca muito a roupinha do bebê, né? Então esse macacãozinho suja porque o bebê regurgita, porque vaza uma fralda, a gente faz várias troquinhas ali ao longo do dia. E eu amo os modelinhos de botão e de zíper, que são os mais fáceis de vestir. Então mesmo para você que tá aprendendo ainda a vestir o bebê, né? Para o papai ali que tá aprendendo ali na prática, vai ser muito fácil esses 2 modelinhos, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Na hora de dimensionar quantos macacõezinhos
você vai precisar, é muito importante a gente levar em consideração quantas vezes na semana a gente vai lavar a roupa e quanto tempo essa roupa leva para secar, seja a umidade da sua cidade, seja o quanto sol bate no seu apartamento, onde é que essa roupa seca, se é um espaço arejado, se ela seca rápido e quanto tempo ela vai demorar para retornar ali para a gaveta, justamente porque a gente falou que você vai trocar muitas vezes de roupa, né, o bebezinho ao longo do dia, para você poder dimensionar quantas roupinhas você vai precisar ali, por exemplo, numa semana. Então, é super importante levar isso em consideração também. Agora, gente, eu queria falar sobre acessórios dos dois maiores desafios nessa fase, nesse início com o bebê. Então, o primeiro deles é o sono do bebê, né, gente? É algo que tira, inclusive, o sono dos papais, conseguir garantir que o bebê tenha uma boa noite de sono, né, e acorde ali o número de vezes necessárias durante a noite para se alimentar. É claro que a gente tem que alinhar a expectativa, gente, isso é muito importante, que um bebê recém-nascido não vai dormir a noite toda, né? Nos primeiros meses ele não vai dormir a noite toda porque ele ainda não tem autonomia para dormir a noite toda. Ele vai precisar de fato acordar para se alimentar. Mas a gente tem alguns acessórios que ajudam esse bebê a ficar mais calmo, a ficar mais relaxado e que vai ajudá-lo a dormir melhor, vai ajudá-lo a não ter os despertares pela esterogestação, por exemplo. A esterogestação, gente, é a gestação fora do útero. O bebê nos primeiros meses não sabe que ele nasceu, não sabe que está aqui fora ainda. Então ele é um bebê em constante estado de alerta, né? Sempre ali inseguro, prestando muita atenção no que está acontecendo ao seu redor. Então a gente precisa deixar esse bebê o mais calmo e o mais tranquilo possível. E como é que a gente faz isso, gente? Trazendo para esse bebê algo que é familiar a ele, né? Então, que ele já conhece, que é o útero da mamãe. Então, esses 3 acessórios que a gente tem aqui, eles recriam aqui fora esse ambiente do útero e por isso que o bebê fica mais calminho e mais relaxado. Então, primeiro deles, o ninho, que é o nosso redutor de espaço interno do berço, que deixa esse berço mais aconchegante, menorzinho, né? Eu adoro essa dica de colocar o bebê, por exemplo, com os pés apoiados na base do ninho, porque aí o bebê consegue sentir ali aquela paredinha do ninho que vai lembrar a parede da barriga, vai ajudar esse bebê a ficar mais aconchegado e mais calmo. O ruído branco, que é um som, é uma frequência que a gente coloca no quarto do bebê, que imita, né, o som que ele ouvia dentro do útero, porque é o som ali dos batimentos cardíacos, do fluxo sanguíneo da mamãe, então é um barulhinho que ele já conhece e fica mais relaxado. Ele ainda ajuda a isolar os sons da casa, então som da TV, som da moto que está passando na rua, não entram ali no quarto do bebê, então não causam esses despertares também. E o terceiro item, que é o Swaddle, que vocês já sabem que eu amo, que é o nosso saquinho de dormir, que a gente coloca o bebê de forma muito confortável, de forma muito segura. Eu brinco que é o charutinho 2.0, né, a versão mais segura do charutinho que as vovós já faziam, que deixa o bebê na mesma posição que ele ficava ali no útero. Então, com os bracinhos bem coladinhos ali no corpo, né, braços e pernas bem juntinhos, que é uma posição que é familiar a ele, que ele já conhece e fica bem mais relaxado. Segundo desafio dessa fase, né, inicial com o bebê é a amamentação. Então, como é que você pode preparar o seu enxoval para tornar esse momento mais prático, mais confortável para você, né? Então, eu sempre falo, gente, que para tudo, isso vale para o enxoval, para a educação, para o preparo das primeiras semanas com o bebê, para o preparo mental da família, preparação da casa, tudo a gente precisa, gente, estudar. É informação. Eu acho que os papais, quando eles pesquisam, né, quando eles já sabem o que vai acontecer, o que pode acontecer, como é que eles lidam com uma determinada situação, além de eles ficarem muito mais confiantes, né, muito mais seguros em relação a todo esse processo, a gente toma decisões muito mais conscientes, né? Então, a amamentação, gente, não é algo trivial, não é algo instintivo como a gente imagina. A gente tem que se preparar para ela, tem que estudar muito, né, e ter ali muita paciência, né, muita persistência para que ela seja bem sucedida. Mas é claro que a gente tem alguns acessórios que ajudam bastante. Então, antes de falar dos acessórios aqui, eu queria falar para vocês da consultora de amamentação, que é outra coisa que eu indico muito para os papais, que é alguém que vai à sua casa antes do bebê nascer, que tira todas as dúvidas, que te mostra a pega correta, postura correta, te fala todas as coisas que podem acontecer e se acontecer, como é que você procede. Então, eu acho que vale muito a pena a consultora de amamentação. Agora sim, vamos para os acessórios. Então, vamos começar pela poltrona de amamentação, que é, gente, um produto que eu adoro e a gente indica muito aqui para as nossas clientes.
Por quê, gente? A poltrona de amamentação, ela é a poltrona da mamãe. É o lugar onde a mamãe vai poder amamentar com toda a calma e tranquilidade possível, né? A gente falou que não é algo trivial, né? Requer paciência, requer tranquilidade, requer aprendizado do bebê e da mamãe. Então você tem um cantinho, né, que a mamãe vai poder ficar muito confortável. Então, na postura correta, né, com os braços apoiados na altura certa, pernas bem apoiadas, lombar encostadinha, né, que tem aqui o encosto para a cabeça para você poder se recostar nas madrugadas, né? Muitas vezes essa amamentação vai acontecer de noite. Ela pode ser um espaço também para o papai, por exemplo, amamentar se você precisar dar uma mamadeira, para ninar o bebê. Ela tem um balanço aqui que ajuda também a esse bebê ficar mais relaxado. Então é um cantinho que a mãe vai ter esse espaço de paz para poder amamentar. Então a gente sempre gosta de orientar, né, a mesinha do lado ali com uma boa garrafa de água. Pode ter, por exemplo, um abajur com uma luzinha mais gostosa, pode ter um olhinho essencial para ajudar todo mundo a relaxar. É esse cantinho que a mamãe tem tudo o que precisa à mão, inclusive os acessórios de amamentação, né? Então a gente pode ter aqui também a almofada de amamentação, que é outra peça que faz muita diferença, né? Que a gente coloca aqui em volta da cintura para deixar o bebê na altura correta para pega e para que a gente apoie o peso do bebê na almofada. Então sai aqui do braço da mamãe que fica cansado, porque muitas vezes essa amamentação ela é longa, né? A mamãe fica ali meia hora, 40 minutos na poltrona e nada ali 3, 4 quilinhos no braço. Pesa muito, então você consegue relaxar os braços na almofada, né? Deixar o peso do bebê apoiado ali e ele já fica na altura certinha para pega. Outro acessório que eu adoro são as rosquinhas de amamentação, que a gente coloca entre a pele e o sutiã. Nos primeiros dias, né, o seio tá muito sensível, então a rosquinha garante que a gente não tenha o atrito, né, com a roupa, com o sutiã, e ao mesmo tempo que ela absorva todo o leite que vaza do seio e deixa o seio respirar. Porque a gente não pode, né, gente, abafar o seio que tá ali úmido, sensível, que isso pode causar ali proliferação de fungos e bactérias. Pode usar o absorvente, sim, ele é ótimo quando a gente precisa sair de casa, né, para não vazar o leite ali na roupa, mas ele ficou úmido, a gente tem que trocar e em casa as rosquinhas são excelentes também. Seguindo aqui, vamos falar da importância da família refletir sobre a sua rotina. Então, como é que vai ser o dia a dia com o bebê? E por que isso é importante, gente? Para a gente tomar uma boa decisão quando o assunto é puericultura, para tomar uma decisão, por exemplo, em relação ao carrinho. Então, é importante a gente pensar, por exemplo, se a gente vai ficar mais em casa ou se o bebê vai ficar na casa da vovó, aonde é que a gente vai passear, se a gente vai passear mais no shopping, ou se a gente vai à praia, se a gente vai andar na rua, se a gente vai a um parque, o quanto a gente vai viajar, se a sua família mora em outro estado, se você vai pegar avião, se a sua família é uma família que gosta de viajar, que vai para o exterior. Se você vai querer que o bebê durma no seu quarto nas primeiras semanas, se ele vai dormir na casa da vovó para vocês irem a algum evento, por exemplo. Se vocês têm uma vida social ativa, então é comum que você, por exemplo, vá comer uma pizza na casa de uns amigos, então você vai querer esse bercinho portátil para poder levar o bebê dormindo. Tudo isso ajuda a gente a definir se a gente vai querer um carrinho mais robusto, mais confortável, né? Esse modelo Travel System que você acopla o bebê conforto, que você acopla o Moisés, que vai te atender em N situações, ou se você já vai querer aquele carrinho mais prático, mais levinho, que fecha super fácil, que você coloca ali num pedacinho pequenininho do seu porta-mala, que você consegue colocar no bagageiro do avião. Se você quiser ir para Disney, se você quiser ir para a praia, que te atenda nessa facilidade do dia a dia. Então, isso muda, né? A gente tem esses dois modelos de carrinhos, os modulares e os compactos. Então, é importante que você reflita em relação a isso, né? O Moisés, por exemplo, eu sei que é uma dúvida, né, gente? O Moisés, ele não é de fato para todas as famílias. Ele é um bercinho portátil que, por exemplo, para quem vai usar muito, né, a casa da vovó, seja para o bebê tirar uma sonequinha à tarde, ou se o bebê vai dormir lá eventualmente, se você sai bastante, ou se você quer que o bebê durma mesmo no seu quarto nas primeiras semanas para te trazer essa segurança, né? Ou quer que o bebê durma ali no carrinho na sala enquanto você tá vendo TV, ele é uma peça muito bacana, sim. Então a gente tem que ir refletindo sobre isso para poder fazer essas decisões mais assertivas. E é muito legal a gente pensar também, gente, em outros ambientes para a gente poder colocar o bebê que não o carrinho. Porque o bebê, ele dorme bastante, mas ele fica, né, uma parcela do tempo importante acordado. E a gente precisa distrair esse bebê, estimular
estimular esse bebê, brincar com ele, né? E onde é que a gente coloca ele quando ele tá acordado? Então, eu adoro o tapetinho de atividades, por exemplo, né? Brincar no chão é muito importante para o bebê, para o seu desenvolvimento, né? Muito recomendado. Então, o tapete é super legal. As cadeirinhas, né? Os bouncers são super práticos para o bebê tirar uma soneca, para a mamãe poder colocar ele ali para poder almoçar, tomar um banho rapidinho, né? Se tiver alguém ali, sua rede de apoio, que possa olhar o bebê, para que você possa ir ao toalete se você precisar, né? O bebê fica seguro ali no cinto de 5 pontas, por exemplo, e você consegue sair ali rapidamente, por exemplo, para fazer alguma coisa que você precisa. Então, esses elementos também trazem muita praticidade para o dia a dia e eu adoro. E ainda sobre carrinhos, um outro item que eu adoro no enxoval e que eu acho que traz muita praticidade é a capa de carrinho, que são as capinhas, né, em lycra que a gente usa no carrinho. Elas são universais, então você pode usar em 90% dos carrinhos e ela serve justamente para conservar o carrinho, né? Então, por exemplo, vazou uma fralda, o bebê regurgitou, na fase de introdução alimentar tá comendo um snack, sujou a capinha, você só tira ela e lava na máquina, gente. Então é muito prático, porque no dia a dia, de fato, essa cadeirinha, esse carrinho sujam, né? E é mais difícil a gente lavar. Todos os nossos carrinhos você consegue tirar todo o tecido para higienizar. É prático sim, só que o tecido do carrinho ele é mais grosso, né? Então ele leva mais tempo para secar e você vai ficar sem usar o seu carrinho nesse período. As capinhas, gente, são muito práticas. Vestiu ali no carrinho, sujou, tirou, lavou na máquina, pôs uma limpinha, você consegue ir trocando. Se você tiver 2, 3 ali, você deixa o seu carrinho sempre impecável, né? Seu bebê bem confortável, porque ela é acolchoadinha, é bem fresquinha também e você não tem essa dor de cabeça. Agora vamos falar de enxoval, gente. Algumas peças que eu acho que fazem muita diferença também, né, no seu dia a dia, que com certeza vai trazer a praticidade. A primeira delas que eu adoro é o protetor de colchão, né? Então você pode usar ali no seu colchão um protetor impermeável. O modelinho que a gente tem aqui nas lojas é de um tecido bem molinho, bem gostoso, então não é aquele plástico que faz barulho. Você consegue vestir no seu colchão e ele vai protegê-lo, né? Então se vazar uma fralda, por exemplo, você só tira o protetor, lava na máquina também sem problema. É sempre bacana ter 2 ou 3. E pra gente fechar, a gente queria falar pra vocês do bebê fofo. O bebê fofo é muito bacana também. Ele a gente indica mais pros bebês que são minhonzinhos, menorzinhos. Então, se seu bebê é um bebezão, né, que já vai caber ali muito bem no carrinho e no bebê conforto, você não precisa desse produto. Mas se você tem um bebezinho pequenininho, gente, faz muita diferença também. Ele é um redutor do espaço interno do berço, do Moisés, do carrinho, do bebê conforto, para ajudar o bebê a ficar bem encaixadinho e evitar a asfixia postural. Então, uma questão de segurança também, né? Assim a gente garante que o bebê fique bem encaixadinho, não encoste a cabecinha, né, o queixinho no peito quando estiver dormindo, consiga respirar tranquilamente. Então, é um acessório que faz diferença no conforto e na segurança do bebê também. Aproveitando que a gente está aqui no tema dos berços, vamos falar também sobre os lençóis de berço, né? Eu gosto muito do lençol de berço, gente. O lençol, ele forra, né, o colchão ali pro bebê. A gente não cobre o bebê até 1 ano de idade com absolutamente nada, nem com mantinhas. Ele tem que ficar só com pijaminha, então a gente adequa a temperatura do quarto, coloca uma roupinha ali adequada para aquela temperatura e deixa o bebezinho dormir. A gente só veste ele ali no swaddle, como a gente comentou, para ajudar ele a dormir melhor, coloca ele ali no ninho e pronto, né? A gente não precisa cobri-lo com nada. Mas o lençol, gente, ele vai cobrir o colchão, deixar esse ambiente mais fresquinho, com um toque mais gostoso. E eu gosto muito, gente, do lençol, porque quando a gente lava, por exemplo, o kit de berço, aqui nas nossas lojas, os kits de berço, eles vêm com 5 peças. Então, as 2 laterais, a cabeceira, a peseira e o edredom. Então, a gente forra o edredom, o colchão fica bem gostoso, bem fofinho, bem confortável para o bebê. Super bacana também para essa época do ano que tá mais friozinha, né? Então, mais friazinha, então a gente deixa esse colchão também um pouco mais quentinho. Mas, por exemplo, a hora que você vai lavar esse edredom, você pode deixar tranquilamente o colchão só com um lençolzinho. Ou fez uma noite mais quente, você pode deixar ali o lençolzinho no berço também, que vai trazer bastante conforto pro bebê. Agora falando das mantinhas, gente, mantinha é um negócio que a gente usa muito no dia a dia. A minha preferida de longe é o coeiro, que é aquela mantinha bem fininha, bem levinha, que a gente usa para 1001 situações. Seja para a gente cobrir um seio numa amamentação em público, para forrar algum espaço ali que a gente queira colocar o bebê, né? Então estamos na casa da vovó,
vovó, a gente quer colocar aqui, por exemplo, no tapete para colocar o bebê em cima, pode usar de lençol de carrinho, pode cobrir o bebê ali num passeio, por exemplo. Então, ele tem 1001 utilidades. Vamos cobrir o bebê saindo de um restaurante, fazer um charutinho quando a gente estiver sem o suodo, por exemplo. Então, a gente usa muito. Mas as outras mantinhas, seja uma mantinha, por exemplo, em malha, seja uma mantinha em soft para os dias que estão friozinhos, a gente também usa bastante no dia a dia, gente. Então, eu acho que vale a pena ter ali um tipo de cada modelinho para você garantir que seu enxoval esteja bem completinho e que te atenda ali nas mais diversas situações também. E claro, a gente não pode deixar de falar das fraldinhas, né, gente? Fraldinha de ombro e fraldinha de boca, que são os dois melhores amigos da mamãe, né, gente? Eu brinco que a imagem que eu tenho de mamãe é ela sempre com a fraldinha ali de ombro pendurada no ombro dela, porque é outra peça que a gente pode ter várias em todos os cantinhos, seja no carro, na bolsa de passeio, na casa da vovó, a gente usa muito, porque qualquer sujeirinha que o bebê fizer ali, a gente tem a fraldinha para limpar, né? Então, numa introdução alimentar, a gente vai usar bastante, nessa fase pequenininha que o bebê regurgita bastante, a gente também vai usar muito a fraldinha, também para cobrir qualquer superfície, para cobrir o seio no momento da amamentação. Às vezes a gente está amamentando, o outro seio vaza, você tem ali a fraldinha também. Então, é um item que você com certeza vai usar muito e vale a pena investir. A diferença entre elas é que a fraldinha de ombro é maior e a de boca é menorzinha, né? Então a de ombro a gente usa em diversas situações, a de boca a gente deixa mais reservadinha ali para limpar, por exemplo, as babinhas ou quando o bebê regurgita, que também fica bem prático. Já aproveitando esse nosso tema das fraldas, gente, vamos falar das fraldas descartáveis e dos itens de higiene. Aqui eu queria fazer um alerta que é importante, né, gente? Que é a gente não fazer grandes estoques. Eu sei que isso é delicado, porque a gente usa muitas fraldas, né? Tem muitas trocas de fralda ao longo do dia, muita gente faz o chá de fraldas, faz o chá de bebê, ganha aquele largo estoque. E por que a gente recomenda, né, que a mamãe espere um pouquinho para fazer esse estoque de fralda? Por duas razões, gente. Primeiro, porque a pele do bebê é muito sensível nesse início, então é normal, né? O bebê pode ter ali algum tipo de alergia a alguma determinada marca de fralda, a algum modelo específico de fralda, e aí você tá ali com aquele estoque imenso, por exemplo, não vai conseguir usar, vai precisar adaptar. E a outra coisa que a gente ainda não sabe muito bem é o tamanho do bebê, né, gente? Tem bebês que são mais minhãozinhos, que usam a fralda RN, a fralda P por mais tempo, tem bebês que crescem muito rápido e trocam de uma para outra rapidamente também. Então eu sempre recomendo que a mãe vá comprando aos pouquinhos e de acordo com a sua necessidade. O mesmo vale para os itens de higiene, né? Claro que a gente pode ter um estoquinho ali nos primeiros meses, gente, de algodão, de cotonete, porque é uma coisa que a gente vai usar ali no dia a dia mesmo, mas não precisam ser grandes estoques, a gente vai comprando ali sob necessidade, né? Hoje, graças a Deus, tem aplicativo que entrega muito rápido da farmácia, do supermercado, e a gente também vai testando no bebê para ver como é que ele se adapta àquele produto, se a gente gosta, né, daquele produto também, do cheirinho, de como é que ele se comporta ali no dia a dia, antes da gente fazer esses grandes estoques. Então isso é um toque bem importante também para você ter em mente. E pra gente fechar, vamos falar dos acessórios, né, gente? Então tem uma série de acessórios, tanto de higiene e pro dia a dia, que facilitam e muito a vida dos papais, né? Então quando a gente fala de higiene, por exemplo, é muito bacana a gente pensar, por exemplo, no termômetro pro banho, que vai trazer mais segurança no início, quando os papais ainda não sabem muito bem como é que tá a temperatura da água, se tá adequada pro bebê, se não tá. As lixinhas de unha, eu gosto muito, porque sei que tem muito papai que fica inseguro de cortar com a tesourinha, mesmo as tesourinhas adaptadas, né? E a unha do bebê cresce muito rápido. Aspirador nasal, para o narizinho ficar congestionado, né? Um narizinho tão pequenininho, né? Nos primeiros dias, ali nas primeiras semanas, é natural que fique, né? Ainda muito por conta também do parto, então a gente consegue, né, extrair qualquer secreçãozinha ali para deixar esse bebezinho respirando melhor à noite, para que ele durma melhor também. A escovinha para pentear o cabelo, então esses itens de higiene são super bacanas pra gente ter também. E claro, a gente vai falar, né, gente, da babá eletrônica, que vai trazer muita segurança para os papais, mais confiança, né, que vão estar ouvindo ali, vendo o bebê. Eu gosto muito dos modelinhos que você consegue colocar no monitor e no celular. Então, às vezes você, por exemplo, quer levar sua babá eletrônica para casa da vovó, mas não quer levar o monitor, você usando o seu celular. Ou se você quer, né, preservar o seu celular, quer usá-lo, você usa ali no monitor. Então traz bastante praticidade também para o dia a dia. E falando de banho, tem 3 itens que eu acho que fazem diferença também. As banheiras, né, a banheira com suporte, que traz um pouco mais de conforto para os papais ali que são um pouco mais altos, né? Mamães que fizeram cesáreas não precisam se debruçar ali, então traz esse conforto também. Apesar de que eu sou fã
do banho de chuveiro, né? Eu acho que é um momento de vínculo muito legal, papai e bebê, é um momento que a mamãe consegue descansar, é um momento que eles conseguem ali se conectar também, é muito seguro, o bebê fica super relaxado, mas eu teria a banheira da mesma forma, porque pode ser que um dia o papai demore um pouquinho mais para chegar do trabalho, fique preso numa reunião, você quer dar um banho mais cedo, você não tá presa ali em relação a isso, né? A boia, a almofada de banho, eu acho que faz muita diferença, principalmente no início, que os papais estão mais inseguros, né? Ainda não sabem muito bem como dar o banho no bebê, ele é muito pitiquinho. Então, a boinha a gente coloca na banheira, ela preenche quase a banheira inteira, o bebê fica bem encaixadinho, né? A gente garante que você vai ter mais confiança para dar esse banho, né? Você não precisa ficar se preocupando em segurar muito o bebê ali, porque ele tá encaixadinho, né? Você segura ele com um braço, no outro você consegue ele jogar uma aguinha, passar um shampoozinho, faz muita diferença. E a toalha fralda, a toalha avental, gente, que eu sou completamente apaixonada, já falei aqui em diversos vídeos, que eu acho a melhor toalha que existe, porque ela é uma toalha que você pendura no seu pescoço durante o banho do bebê. Então você não precisa, na hora de tirar o bebê da banheira, se preocupar em buscar a toalha que está pendurada atrás da porta, que está pendurada num gancho e você não tem mão para abrir a toalha, você abre ela ali no pescoço de um jeito meio torto e tira o bebê da banheira. Ela fica penduradinha ali, você protege a sua roupa ainda de tomar um banho quando estiver dando banho no bebê. Você tira o bebê já apoiado aqui no seu peito, enrola ele e você tem toda a tranquilidade para tirar esse bebê do banho. Além disso, ela vem com a toalhinha fralda, né, que é bem macia, pra gente secar ali as partes mais delicadinhas do bebê, né, entre os dedinhos, as partes íntimas, atrás da orelha, com um botãozinho, porque depois você tira essa toalha fralda e continua usando a sua toalha até os 2 anos, e tem capuz. Então, é um acessório, gente, que eu acho que faz muita diferença no enxoval. E pra gente fechar, gente, os acessórios, eu sei que tem uma dúvida que ela é polêmica, né? Mamadeira e chupeta. Devo comprar, não devo comprar, não quero usar, pretendo amamentar, não quero usar a chupeta, então não vou ter, porque quando a gente tem, de fato, a gente tem ali, né, na mão, a gente corre o risco maior de usar, é verdade, né, a verdade seja dita, mas eu teria uma de cada, guardadinha ali na gaveta, no fundo do armário, porque a gente não sabe como será o dia a dia, né? Eu sei que se for seu desejo não usar, deixa ela escondidinha ali, mas como último recurso. Mas eu acho que a gente tem essa tranquilidade de ter esses 2 acessórios ali guardadinhos, sabe? Uma mamadeira se você precisar, né, dar uma fórmula por qualquer razão, seja por um seio machucado, seja por ganho de peso do bebê, seja porque não tá conseguindo mamar naquele dia, por N razões você tá preparada para isso. Idem a chupeta no caso de uma cólica, do bebezinho tá com algum desconforto, de não tá conseguindo dormir, de você tá no momento ali de exaustão e precisar desses 5 minutos para você conseguir relaxar. Então eu acho que traz essa tranquilidade para os papais você ter ali. Porque você pode precisar delas numa madrugada, né? Você pode falar, tá, se eu precisar eu corro na farmácia e compro. Mas e se isso for 3 horas da manhã, né? Então eu acho que traz de fato essa tranquilidade para os papais e eu gosto muito sempre de pensar nessa praticidade, né? Em garantir que o nosso dia a dia seja o mais leve possível, porque de fato ele já está mudando bastante. Então eu acho que quando a gente consegue trazer essa tranquilidade e essa leveza, né? Tudo fica um pouquinho mais fácil. Essas foram as nossas dicas de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, o seu comentário e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau!